Fala, confrades, tudo beleza? Barba aqui. Confrades, hoje eu tô dando uma volta aqui pela área rural, aqui da região. Hoje eu tô um pouco distante lá de Espera Feliz. Aqui eu tô na área rural de um município chamado Caparaó, que é próximo à Espera Feliz, também fica aqui na região da Serra. E o nome da cidade, Caparaó, surgiu por conta do nome da serra, Serra do Caparaó. E, antes de sair de casa, eu estava dando uma olhada nas notícias do dia, né? Eu vi que o comediante Ari Toledo faleceu. Ari Toledo é um comediante das antigas. Certamente muitos de vocês conhecem, né? Morreu aos 87 anos. E na hora que eu passei por aqui, exatamente onde eu tô, eu fiz um link com o falecimento do Ari Toledo, conta desse lugar aqui. Esse lugar aqui é uma antiga estação ferroviária chamada Estação da Taquaruna. É um lugar que fica no meio do nada, praticamente. E que foi desativada há quase 50 anos. Foi em 1976, que foi o ano em que a linha ferroviária parou de passar aqui pela região. Isso me fez pensar sobre não só a respeito da passagem do tempo, mas das transformações que o tempo vai promovendo na medida em que ele passa. Algumas coisas vão ficando para trás, outras coisas vão surgindo, e de certa forma o mundo ao nosso redor ele passa a ser transformado de uma tal maneira que a gente não reconhece mais aquele mundo de onde nós viemos. E reconheço que isso é um processo totalmente natural. Por exemplo, a linha ferroviária, ela foi inaugurada aqui na região em 1915. E ela foi extinta em 1976. Então, durante muitas décadas, aquele mundo que as pessoas daqui conheciam seguia um padrão, seguia um formato, o mesmo modelo. E eu fico pensando naquelas pessoas que, quando essa estação aqui foi desativada, na década de 70, o quanto de transformação que essas pessoas viram ocorrer no mundo ao seu redor. A estação foi desativada, o trem parou de passar, então agora os meios de locomoção eram outros, eram ônibus, eram automóveis, eram motocicletas, e não mais locomotivas, carroças, cavalos, carros de boi. E aí que entra a minha lembrança a respeito do falecimento do comediante Ari Toledo. Ari Toledo faleceu aos 87 anos. E boa parte das pessoas que são da minha geração,
da minha geração para cima, que tiveram a sua infância ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente tem como referência de humor, entre tantos outros, o Ari Toledo. E nem entro no mérito agora, que aí é uma outra discussão, que é a questão do humor politicamente correto ou não. Isso aí é uma outra discussão. Estou falando em termos de referência mesmo, em termos de maneiras que a gente teve de absorver e compreender o mundo ao nosso redor. Ari Toledo fez parte disso, décadas atrás, da nossa formação de mundo. Assim como um outro comediante, que faleceu em 2012, Chico Anísio. Os vários personagens que ele criou, de alguma forma, ainda ecoam nas nossas lembranças, né? Enquanto espectador de humor. Então é inevitável, ao vermos os humoristas e o formato de humor que tem hoje, que também são excelentes, a gente fazer uma espécie de um paralelo com o tipo de humor de Chico Anísio, né, de décadas atrás. A gente percebe que muito dos comediantes de hoje beberam da mesma fonte que Chico Anísio no passado acabou inventando uma maneira bastante autêntica de se fazer humor, de se construir esquetes de comédia com seus muitos personagens. Também nessa pegada de humor, ano passado, 2023, o músico Juca Chaves também faleceu, já com 83 anos. Ele também, que foi ator, de certa forma ele foi um comediante também. Seus shows tinham muita comédia. E as suas composições, né? Ele era um trovador, trabalhava muito com sátira. E também ajudou muito aqui no Brasil a construir essa maneira de se construir música, utilizando também aquela pegada mais humorística. Mais recentemente, talvez o grande símbolo, né, da televisão brasileira, também nos deixou, que é o Silvio Santos. Silvio Santos, ele dispensa, né, qualquer tipo de apresentação e comentário, porque ele em si, o nome em si, já meio que resume o que é o que é a televisão brasileira. E sobre esses personagens que eu estou citando, eu nem entro também no mérito do lado controverso que cada um desses aí tiveram, porque só de ser um ser humano, eles já tinham um lado controverso, né? Assim como qualquer outra pessoa. Então fica ao critério e aos valores individuais de cada espectador, né, de cada pessoa, fazer, se é que seja necessário, um julgamento a respeito do lado controverso deles. O que eu estou tentando demonstrar aqui é justamente o que eles representaram para a construção cultural do Brasil durante as últimas décadas. E não foi pouca coisa. Eles construíram algo que, de certa forma, vai permanecer, vai durar, né, ao longo das próximas décadas e talvez até dos próximos séculos.
assim como Ari Toledo. Mas uma coisa, no meio dessas perdas, é certa. É que cada perda dessa que eu citei, de alguma forma representa um pouco dessa transformação nesse mundo que já está deixando de existir, esse mundo que vem ali do final do século XX, para esse novo mundo que se iniciou no início do milênio, principalmente por conta das transformações tecnológicas, por conta do mundo digital. Então cada um desses personagens, ao nos deixar, de uma certa forma vai deixar cada vez mais claro para a gente que o mundo ele está se transformando num processo muito natural. Assim como a outra perda recente do jornalismo brasileiro, Cid Moreira. Durante décadas a gente se acostumou a assisti-lo como âncora do Jornal Nacional. Depois, com aquela pegada um pouco pop, quando ele apresentava o quadro do Mr. M no Fantástico, se não me engano, ainda nos anos 90. E mais recentemente, com a sua narração estrondosa a respeito dos textos bíblicos, que pela voz dele ficam extremamente comoventes, independente da religião, né, de quem ouve os áudios que ele deixou gravado. Essas perdas, de alguma forma, demonstram essa transformação pela qual o mundo vem passando. E aí, eu chego no cachimbo. Se a gente for olhar bem, a cultura cachimbeira é uma cultura decadente. E não estou falando no sentido ruim da palavra decadente. Decadente no sentido da própria prática, né? A gente já não vê mais de forma tão comum pessoas que têm como hobby o cachimbo. Assim como nos relata a história, né, de que no final do século XIX, as primeiras décadas do século XX, o cachimbo era algo extremamente comum. E depois, quando o cigarro se popularizou, o cigarro industrializado, o uso do cachimbo foi se decaindo ao longo do tempo. Será também que essa decadência do hobby do cachimbo, de certa maneira, representa também essa transformação pela qual o mundo vem passando? Em termos numéricos, eu acho que sim. Se comparar fumantes de cachimbo de hoje com de décadas ou séculos atrás, talvez a gente tenha bem menos. Mas o que eu percebo, o que eu sinto desde quando eu comecei a praticar o hobby, isso há menos de 10 meses, eu percebo que, embora o hobby não seja algo tão mais comum de se ver no dia a dia, sempre tem novas ondas de cachimbeiros.
principalmente depois do advento da internet. Por mais irônico que pareça, a tecnologia, a modernidade, ela acabou difundindo ainda mais o hobby do cachimbo. Ao transmitir de maneira muito mais fácil e acessível os conhecimentos, né, para que o cachimbeiro possa absorver e aprimorar as suas técnicas, para poder adquirir os materiais necessários, comprar cachimbo pela internet, comprar tabaco pela internet e principalmente estabelecer essa rede de contatos entre os cachimbeiros do Brasil e os cachimbeiros do mundo. A prova disso são os canais, né, do YouTube, assim como o Cachimbo do Barba, que ajuda de alguma forma, ainda que muito tímida, fortalecer a comunidade, mas também as próprias comunidades virtuais de WhatsApp, Facebook, que acabam agregando, né, os cachimbeiros de diversos lugares do Brasil e também do mundo. Então, confrade, o que eu concluo é o seguinte: para mim, de alguma maneira, o cachimbo acaba sendo uma espécie de um símbolo de resistência ao tempo. O tempo vai passando, as coisas ao redor vão se transformando, mas a prática do cachimbo em si, o hobby, é algo que se mantém, fazendo uma espécie de conexão entre o hoje e o ontem. Mais do que isso, fazendo uma espécie de uma conexão entre o futuro, ainda distante, com o passado, já bastante distante. O cachimbo, para nós cachimbeiros, é como se fosse essa ponte, esse elo. O mundo ao redor se transforma, nós nos transformamos, mas o cachimbo, de alguma maneira, nos mantém fixos a uma tradição que, ao meu ver, ainda vai demorar muito a se extinguir. Bem mais duradoura, uma tradição bem mais duradoura do que essa antiga estação ferroviária da Taquaruna, que já se extinguiu há quase 50 anos. E vocês, confrades, o que vocês acham a respeito da simbologia do cachimbo como algo que resiste ao tempo? A reflexão que vocês fazem. Comentem pra gente. Abração do Barba e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!